Por que cuidar da saúde mental ainda na gestação? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu quero trazer esse assunto para você. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você qual é a importância de cuidar dessa sua saúde emocional para que você consiga ter filhos mais saudáveis. Bom, quando a gente fala em gestação, a gente está falando do terceiro período potencial de crise para adoecimentos psíquicos que ocorre na vida da mulher, tá? Então, dentro do ciclo vital da mulher, o tempo de vida dessa mulher, ela tem aí um marco de 3 tempos, que é a adolescência, que se a gente for parar para pensar em ser adolescente, período de transição, né? O meu lugar no mundo, qual vai ser o grupo que eu vou me inserir, aonde eu vou me sentir bem. O adolescente, ele passa por um período de muita confusão mental. E nesse período é evidente que pode acontecer alguns aspectos emocionais significativos, tá? Pode desenvolver algum transtorno aí ou alguma alteração emocional mais intensa e significativa, tá? O período da gestação, que é um período de grandes mudanças e alterações hormonais na vida da mulher, que também pode ser um fator de risco para alterações emocionais significativas, e o climatério, quando a mulher chega na menopausa, que começa a sofrer outros tipos de alteração, também é um lugar que ela está super vulnerável a ter algum adoecimento psíquico, tá? Bom, mas trazendo um pouco para a gestação. Quando a gente olha uma grávida na rua, a gente olha e pensa, nossa, que plena, que maravilhosa aquela barriga. Eu particularmente amo ver uma grávida na rua. A gente olha aquele barrigão, logo fica aparente, né? Às vezes ela tá com uma roupa mais diferente, né? Mais colada no corpo, então você vê o formato da barriga e você fica pensando, né? Sim, sou psicóloga perinatal e as grávidas, elas não passam desapercebidas por mim. Eu percebo alguns detalhes, né? Eu só não bato o olho e viro. Às vezes eu me pego olhando para a grávida, né? Pensando um pouquinho mais sobre ela. Mas não é comum esse movimento, né? Nós, enquanto pessoas, eu antes de ter essa minha formação, eu nunca olhei para uma grávida e pensei, nossa, quais são as possíveis dificuldades que ela passa? Isso nunca veio na minha cabeça, né? Na realidade, eu sempre pensava, nossa, ela vai ter um bebê, ela vai continuar a linhagem da família dela, ela vai dar um neto para a mãe dela, ela vai dar um neto para o avô. E aí eu sempre pensava nesse aumento familiar, né? Mas sempre é vendido para nós, né? E quando eu falo vendido, eu digo a sociedade, a mídia, às vezes até nosso próprio seio familiar, é que a gestação é algo pleno, que não tem nenhum problema. Que a mulher, quando ela quer estar grávida, né? Quando ela planeja ser mãe, isso eu não tô falando de gravidez planejada, não planejada, tá? Eu tô falando dessa visão de futuro, quando a gente olha e pensa, bom, eu quero ser mãe. Nós não pensamos em fatores negativos, a gente pensa que vai ficar grávida, vamos aguardar ali as 42 semanas desse bebê nascer, vamos cuidar do bebê e é super natural, super instintivo que o resto das coisas aconteçam. Mas infelizmente não é bem assim, tá? Por isso a importância de cuidar da sua saúde mental quando você estiver passando por um processo de gestação, por exemplo, tá? O período gestacional, ele vai trazendo gradativamente, né, mês a mês, digamos assim, às vezes até semanas por semana, porque a grávida começa a contar a vida a partir de semana, quando o tão esperado positivo chega, e a gente começa ali a pensar em quais
transformações que tá acontecendo, né? Então, um mal-estar. Uma certa vez, uma amiga minha, grávida de gêmeos, eu acho lindo, né? Porque gravidez de gêmeos é ainda maior, a barriga, enfim. E ela virou pra mim e falou assim: mas eu tô me sentindo horrível sendo grávida de gêmeos. E aí eu falei, né, mas por que será, né? Um pensamento bem no meu senso comum, mas ela tá grávida e é gêmeo, já vai ter dois, né? Gente, mas quanto maior aí, né, a expectativa diante de tudo isso, maior pode ser os impactos na vida da mulher, porque as pessoas esperam que elas estejam bem. Então, a primeira coisa que quando a gente olha uma grávida na rua, a gente fala parabéns. E às vezes essa gravidez não foi bem aceita pelaquela mulher. E aí ela olha, né, meio constrangida, diz obrigado, mas na verdade tá passando por várias situações internamente nela que ela não consegue dizer porque vai causar estranheza para as pessoas, né? As pessoas vão olhar e vão até julgar essa mulher. Ué, mas não queria estar grávida e agora tá pensando desse jeito? E não quer dizer que a gente se arrependeu de estar grávida. É que a condição da gestação nos leva a um lugar, às vezes, de muitas vezes estranhamento, estresse, exaustão, ansiedade e todas essas sensações acontecendo o tempo todo ali no nosso corpo, num período de 9 meses, às vezes não vai ser bem recebido por nós, tá? Então, é mais comum do que a gente imagina. Quando a gente olha uma grávida na rua, nem sempre ela vai estar plenamente feliz, tá? E isso vai sempre buscar, né, um pouco mais de perfeição. Então, a gente começa a se auto-julgar. Eu não podia estar pensando desse jeito. Eu tô rejeitando o meu filho. E aí, automaticamente, eu vou levando o adoecimento psíquico para mim, sem perceber, tá? Como, por exemplo, quando a gente quer o sexo do bebê, né? Vamos pensar aqui que eu quero ser mãe de menina e na minha ultrassom ou na minha sexagem fetal deu um menino. Na hora, essa notícia ela não é bem aceita, mas todo mundo espera que eu aceite ela muito bem. Ah, mas o importante é vir com saúde, o importante é que tá tudo bem com você. Mas nesse momento não é isso que é importante. Nesse momento eu preciso viver um momento de frustração, né? Um período que podemos chamar até de luto, luto da fantasia do lugar que eu idealizei. E agora eu vou precisar digerir essa informação, que não é um menino e sim uma menina, ou vice-versa. Isso quer dizer que eu amo menos o meu filho por conta disso? Não. Só que esse lugar de estranheza não é permitido para uma gestante, não é permitido para uma grávida, tá? E tudo isso que eu tô trazendo para vocês é tudo isso que vai levando a grávida para esse lugar de adoecimento, de alterações emocionais, tá? Então, como sempre trago para vocês dados, né? Eu gosto muito de trazer evidência científica, né, estudos que são feitos dentro e fora do Brasil, para que vocês tenham essa visão ampliada, né, que é mais comum do que a gente imagina, grávidas que sofrem de alterações emocionais significativas, como por exemplo o estresse, tá? 35% das grávidas apresentam alto níveis de estresse na gestação, tá? 25% apresenta a depressão ainda na gestação, tá? Ou no pós-parto. E 35% das mulheres apresentam alta ansiedade. Então, quando a gente tá grávida, geralmente, a gente não olha essa parte negativa, né? A gente sempre olha, e isso é bom, isso é saudável, tá? A gente olhar sempre os aspectos positivos. Mas quando se manifestar algum sintoma diferente do que eu acho, tá? Que deveria estar passando naquele momento, é importante que você busque ajuda. Porque uma grávida que tem alterações além do esperado para esse momento, pode trazer aí um parto prematuro. Esse bebê, ele pode chegar antes da data prevista, tá? E ele também pode ter impacto no seu desenvolvimento depois do nascimento. E também dentro da barriga também pode acontecer
algum atraso no desenvolvimento dele, como, por exemplo, baixo peso, por conta do grau de ansiedade que essa mulher tá passando, tá? Então, a gente sabe que, embora não falado, né, dessa necessidade de cuidar, a gente sabe que existe mulheres que precisam, que têm uma atenção maior, né, que precisa desse cuidado maior. Quando a gente fala de estresse, por exemplo, é comum, né, a gente se estressar, é esperado do nosso organismo. Nosso organismo, ele foi feito para estar em lugar de estresse, né? Porque quando a gente se incomoda, se estressa com algo, isso nos permite que a gente possa ter um movimento para ação, né? Um movimento para fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. Agora, se a gente já percebe um alto nível de estresse, a gente está aumentando o cortisol no nosso organismo. A gente aumentando o cortisol no nosso organismo, que é o nosso hormônio do humor, a gente vai impactar o desenvolvimento do nosso bebê, tá? Então, veja, como é que eu identifico esse estresse no meu dia a dia, né? Eu observo, será que eu tô mais irritada do que antes da gestação? Será que agora, digamos que eu tô com aquele pavio curto, que alguém não pode me falar nada, que eu já consigo me armar, né? Um exemplo disso é quando a gente tá grávida, às vezes a gente fica muito chateado com o nosso parceiro, por exemplo, né? Ele parece que ele nos irrita o dia inteiro. E aí, se a gente perceber que esse olhar de irritação, a gente não pode só ligar os fatores hormonais. Ah, é os hormônios dela, ela tá desse jeito por conta dos hormônios dela. Sim, tem uma influência sobre os hormônios, mas a gente também sabe que tem fatores psicológicos que precisam ser avaliados, tá? Eu preciso entender por que eu tô trazendo tanto estresse. Será que é estranheza nesse novo corpo? Será que o meu tão sonhado positivo agora tá me gerando mais medo? Tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu busquei para mim ao longo da minha vida vai ser perdido a partir de agora, né? Eu não vou conseguir mais parar e fazer algo para mim. Isso me gera estresse, né? Isso me gera cômodo, né? Incômodo na realidade, incômodo de não poder fazer o que eu fazia antes com mais prazer. Então, veja que todos esses impactos, né, que acontece, que já é esperado na vida da mulher, ele vai trazer um certo nível de estresse, mas se eu perceber que está mais, que durante 7 dias da semana, a maior parte do tempo eu estou irritada, eu posso estar diante, tá, de um nível alto de estresse, eu posso estar dentro desses 65% que eu falei para vocês, tá? Quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade, ela é normal na vida do ser humano. A gente espera se ter ansiedade, porque a ansiedade nos coloca no lugar de responsabilidade, nos coloca no lugar de preparação, nos coloca num lugar de adulto, né? Vamos fazer de fato o que precisa ser feito com muita qualidade, né? Com muito empenho. Então, a ansiedade traz isso, tá? A gente percebe que a ansiedade, ela sempre vai ter um grau um pouco maior, embora ela se desenvolva na vida do ser humano diferentemente para cada pessoa, mas é comum, é esperado que em eventos, né, eventos marcantes, digamos assim, na vida do ser humano, a ansiedade ela fique um pouco mais elevada, tá? Então, até aí ainda não tá fazendo mal para o desenvolvimento do meu bebê, não tá fazendo mal para a minha gestação, tá? Mas se eu percebo altos níveis de ansiedade, aquela ansiedade que eu acordo de manhã já pensando, já com medo do futuro, do que vai acontecer, e eu não consigo parar de pensar, às vezes me falta até ar, e aí às vezes começa até a trazer alguns pontos no meu próprio corpo que eu começo a sentir, como por exemplo taquicardia, a mão suando, meu corpo inteiro suando, às vezes tremedeira, né? Então eu já estou diante de uma alta ansiedade, tá? Geralmente pessoas diagnosticadas com a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada,
antes da gestação, ela pode ter o seu transtorno um pouco mais acentuado no período de gestação, tá? Mulheres também que sofreram aborto espontâneo anteriormente, já é esperado que ela tenha um grau um pouco maior do que as mulheres que não passaram por aborto, tá? Nos níveis de ansiedade, mas lembrando que a partir do momento em que me traz um certo desconforto, eu preciso de uma avaliação, tá? E dentro de uma avaliação clínica, a gente vai conseguir fazer um plano ali terapêutico para diminuir o seu nível de ansiedade e você conseguir desfrutar desse momento, que é um momento que passa rápido, tá? A gente fala, nossa, 40 semanas, passa rápido? Passa muito rápido. Se a gente for parar para pensar no desenvolvimento do ser humano, é o período que ele menos tem tempo de se desenvolver. São várias células ali juntando, precisando trabalhar para fazer um corpinho, para fazer todo um sistema, né, para sobrevivência durante 9 meses. E passa muito rápido. Então, se a gente, de fato, né, não cuidar da saúde emocional nesse período, a gente tende a focar só na parte negativa do processo. Como a gente sabe, tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo, né? Mas eu, como ser humano responsável, eu consigo fazer esse movimento, né, para passar esse momento com qualidade, para pensar qual vai ser, aonde eu vou me voltar, né? Se eu vou voltar muito para o negativo ou para o positivo. É lógico que tem algumas condições que nos leva ainda, né, mais intensamente a vivenciar os fatores negativos, como, por exemplo, uma gestação de risco. É muito difícil numa gestação de risco a gente achar que a nossa ansiedade vai ficar intacta. Na verdade, não. A gente vai ter aí uma probabilidade, né, um fator de risco para aumentar esses níveis de ansiedade. Então, vai ser uma outra visão que a gente tem. Mas dentro de uma gestação saudável, esperada, a gente precisa olhar esses níveis de ansiedade, tá bom? E no caso da depressão, né? A depressão, ela pode acontecer, né, com 25% das mulheres aí no pós-parto, mas alguns estudos já apontam que a depressão, ela começa ainda na gestação, e aí ela vai trazendo ao longo da gestação, e se não for cuidada, ela pode ultrapassar e passar a ser uma depressão pós-parto, né? Mas dentro de 65% de mulheres que apresentam estresse, né? De 35% que apresenta alta ansiedade, 25%, Cris, é muito pouco, né? De depressão pós-parto. Mas na realidade não, se a gente for parar para pensar, 1 em 4 mulheres tem depressão pós-parto. Então é muita coisa, né? É muita coisa. A gente não dá mais para olhar a psicologia, né? O processo terapêutico como algo para as pessoas tratar, né? Trazer a cura. A gente tem que olhar a psicologia, o processo terapêutico, como um ponto de prevenção. A gente busca, numa sessão de terapia, se olhar, né, se conhecer, perceber os seus comportamentos, se é um comportamento esperado, se não é um comportamento esperado. Nos dá tempo, quando a gente está prevenindo, de poder trazer um tratamento adequado, que você consiga chegar na sua maternidade de uma forma plena, diferente, que você possa chegar ali na sua maternidade com o seu psicológico mais organizado, digamos assim. É lógico, né? Sempre vai aparecer um pouco mais de demanda, porque conforme você vai se entendendo, novas coisas vão acontecendo, mas você consegue trazer uma carga diferente quando a gente olha para o olhar emocional no período da gestação. Bom, e como sempre eu gosto de deixar dicas para vocês, a minha dica de hoje é: cuide do seu emocional. Outra dica também bem importante que eu dou para você é: tente fazer algo além de pensar no bebê, né? Além de pensar no enxoval, além de pensar nessa construção.
tente fazer uma unha, um cabelo, né, ali para ficar mais, se sentir mais bonita, se sentir mais você. É sempre importante esse resgate de quem você era, para que o seu mental ele seja preservado, tá? Outra dica muito importante que eu dou: tenha rede de apoio, de referência, mesmo no período da gestação. Então, sabe aquela amiga que já teve filho? Liga para ela, converse algumas coisas com ela, né? Veja se você sente que é um lugar seguro também para falar das suas questões emocionais, tá bom? Mas, se não tiver uma amiga, procure, por exemplo, redes de apoio, que a gente tem muito hoje em dia, rodas de conversas de maternidade, né? Então, mulheres grávidas na mesma condição que você, acaba conseguindo, né, trazer ali naquele momento o que está acontecendo com elas. Então, essa semelhança que você pode trazer, falar, nossa, caramba, acontece com outras pessoas, não é só comigo. Isso também vai te colocando num estágio ali de mais acolhimento, né? Para que você não desenvolva as alterações emocionais significativas, tá bom? Bom, é tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas, se inscrever aqui no canal para que você fique por dentro de todos os nossos conteúdos, tá bom? E pode deixar aqui seu comentário ou a sua pergunta. Eu faço questão de responder. Um grande beijo e até a próxima!